Boa noite a todos. Iremos iniciar a nossa exposição dentro de alguns minutos. E sendo assim, quem desejar, pode colocar uma jarra com água ou um copo ao seu lado para a fluidificação da mesma no momento final do passe. Também peço aos amigos que, se o som está ok, já aproveito esse momento para lembrar que a Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade possui diversos cursos da doutrina espírita, tanto para iniciantes quanto para pessoas que já têm entendimento da doutrina e que gostariam de se aprofundar mais. Aos amigos que tiverem interesse, podem entrar em contato através do Messenger da Sociedade. Temos mais 2 minutinhos para iniciarmos a exposição. Quem ainda não pegou o copinho com água, se sentir à vontade, pode pegar para fluidificação no momento final do passe. Às 20 horas em ponto. Boa noite a todos. Meu nome é Fernanda. Faço parte do grupo de trabalhadores da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. E estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre a lei do trabalho. Peço aos amigos que fechem os olhos e elevem seus pensamentos, fixando a imagem da figura do nosso bondoso Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, estamos aqui hoje, unidos em pensamentos, para te agradecer pela vida e por todos os teus ensinamentos diários. Gratidão, querido amigo, pela nossa saúde, pela nossa lucidez, por podermos passar este momento de quarentena com quem amamos, podendo lhes dedicar um tempinho a mais dentro da nossa vida, que às vezes é tão corrida. Sendo assim, pedimos a tua permissão e dos benfeitores amigos para darmos início ao nosso trabalho de hoje. Que assim seja.
Bom, hoje a nossa exposição será sobre a Lei do Trabalho, que se encontra no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, e refletiremos então referente ao progresso espiritual através do trabalho. Segundo o dicionário, trabalho significa o conjunto das atividades realizadas por alguém para alcançar um determinado fim ou propósito, ou os mecanismos mentais ou intelectuais utilizados na realização de algo, e também a atenção empregada na realização ou fabricação de alguma coisa. Mas, e o que seria essa lei do trabalho que a doutrina espírita nos traz? E o que nós podemos fazer para conseguirmos progredir espiritualmente, tendo por base esta lei? E é sobre isso que vamos conversar a partir de agora. Qual será a necessidade do nosso trabalho aqui neste planeta? Será que existe um limite entre o trabalho e o repouso? E qual seria a melhor forma de desenvolver este trabalho? Todos nós, como espíritos encarnados aqui no planeta Terra, temos como base geral da nossa vida obter o nosso sustento através do trabalho digno. Qualquer que seja o nosso trabalho, desde que nos esforcemos para atingir um objetivo final e não prejudicarmos ninguém, é considerado digno para auxiliar em nosso sustento físico como espíritos encarnados que somos. Mas apesar de existir diversos tipos de trabalho, se pararmos para observar, vamos nos dar conta que de tempos em tempos as profissões se modificam, ou seja, algumas das quais antigamente eram consideradas profissões essenciais, hoje não existem mais. Assim como algumas que hoje são consideradas fundamentais, no futuro também irão se modificar. E por que será que isso acontece? Porque estamos em constante transformação e porque Deus deu a inteligência ao homem a fim de que ele se utilize dela para progredir intelectualmente. Contudo, é preciso repensarmos um pouco sobre essa afirmativa de evolução intelectual. O mundo evoluiu muito tecnologicamente desde a década de 1990. Desta década até o momento presente, passamos por muitas descobertas e inovações materiais. Mas e as nossas aquisições morais e espirituais? Como estão? Na questão 674 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se a necessidade do trabalho é uma lei. E eles respondem que o trabalho é uma lei natural e por isso é uma necessidade, mas que a sociedade obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. E enxergamos esta afirmação bem presente em nosso cotidiano. Vivemos em um momento em que buscamos incessantemente trabalhar mais, pois desta maneira, consequentemente, obteremos mais dinheiro. Mas, se nós, como indivíduos espíritas, já aprendemos que necessitamos do básico para viver, por que precisamos de mais? Os próprios espíritos responderam a Kardec, como já citado anteriormente. Acabamos trabalhando mais, aumentamos as nossas necessidades materiais e assim estamos a cada dia precisando de mais e mais dinheiro, o que nos gera mais e mais trabalho
e, consequentemente, nos afasta um pouco mais dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos avós, dos nossos cônjuges e, enfim, da nossa família. Contudo, logo na questão 675, os espíritos esclarecem a Kardec que não se deve entender por trabalho somente as ocupações materiais, pois o espírito trabalha como corpo e toda ocupação útil é considerada trabalho. Vejamos então que interessante. O espírito trabalha. Então, visto que temos a necessidade do trabalho, mas que este não necessariamente necessita ser material, podemos dividir em duas partes. O trabalho material, que é aquele que nos gera sustento físico, e o trabalho espiritual. Mas o que seria esse trabalho espiritual? Quais são as formas que temos para desempenhar este tipo de trabalho e o tempo que podemos dispor para desenvolvê-lo? Em nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma parte que fala sobre o dever. Então, em 1863, o Espírito Lázaro fala a Kardec que o dever é a obrigação moral, diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida, sendo que esta é a lei da vida. Mas ainda adverte que o dever ao qual se refere aqui não é aquele do qual as profissões impõem, mas sim é o dever moral, e que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo, sendo ele, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. E quando falamos, então, em dever moral, estamos nos referindo à nossa evolução espiritual. Sabemos que nenhum de nós está aqui a passeio e que todos temos uma missão a cumprir. Devido a isso, não podemos nos esquecer qual o nosso propósito de vida. Já paramos para nos questionar o que estamos fazendo aqui? Qual seria a nossa missão como encarnado, além, é claro, de termos que cuidar para não contrair mais débitos? Haroldo Dutra afirma em seu livro Despertar que a existência corporal não é destino, mas sim ela é o trajeto, o percurso. Ele quer dizer que o destino nós já sabemos. Assim como encarnamos, também vamos desencarnar. Uns vão antes, outros depois, e isso é um fato. Mas o que nós estamos fazendo entre o tempo de encarnar e desencarnar? Todos nós encarnamos aqui neste planeta com um compromisso inadiável. E este compromisso que todos nós temos em comum é o compromisso conosco mesmo. É o compromisso que assumimos com Jesus. Compromisso esse de nos melhorarmos e sairmos daqui melhor do que chegamos. E nós? O que nós estamos fazendo? Estamos procurando nos melhorar hoje, enxergando nossas falhas e, ao menos, estamos tentando corrigir nossas imperfeições? Ou estamos deixando para amanhã, que nem dieta, que no caso deixamos sempre para começar na segunda? Acontece que nos esquecemos que talvez o amanhã não nos chegue. E por isso o nosso compromisso com Jesus
é diário. E isso também se comprova no capítulo 18 do livro A Gênese, de Allan Kardec, cujo título é Os Tempos São Chegados, e fala que os tempos marcados por Deus são chegados, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. A humanidade cumpriu até este dia incontáveis progressos, e os homens, pela sua inteligência, chegaram a resultados que não atingiriam jamais em relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, que é o de fazer o bem. Entre eles, a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Nesse tempo, não se tratará mais de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, ou a um povo, a uma raça, mas sim é um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nestas palavras nada de místico, mas ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis do universo, contra as quais a má vontade humana se quebra. É sobre este compromisso que temos que evoluir moral, espiritualmente, que a lei do trabalho, segundo o Livro dos Espíritos, se refere. E nós podemos citar diferentes formas de trabalhar nessa evolução. Basta seguirmos o Evangelho e termos boa vontade. No Evangelho, segundo o Espiritismo, vamos encontrar tudo o que é necessário para a nossa evolução espiritual. Vamos conseguir tudo nesta encarnação? Bem provável que talvez não. Mas temos que começar aos poucos a nos despojar das nossas imperfeições, trabalhando constantemente em cima do nosso orgulho, egoísmo e assim nos doutrinando a dominar a matéria. Mas e como nós podemos fazer isso? Sabemos que existem diferentes formas de exercitar a lei do trabalho, mas tem uma delas que é essencial a todos nós, que se chama reforma íntima. E por que será que a reforma íntima é a nossa porta de entrada? Porque se eu não reconheço a sombra, não reconheço a minha fragilidade, os meus defeitos, não posso regenerar, porque ninguém regenera o que não conhece. E Haroldo ainda relata no seu livro que é o mundo íntimo que determina o mundo exterior. Não é a vida e pensamento, mas sim pensamento e vida, pois tal qual sentimos, tal qual pensamos, esta será a nossa vida. Reforma íntima é como fazer o reparo de um avião que já decolou. Nós não podemos paralisar a nossa evolução para fazer reforma íntima. Assim como não podemos abandonar o nosso espaço e os nossos deveres de trabalho para podermos nos melhorar. Porque Deus não espera que nos melhoremos para fazer o que tem que ser feito, pois Ele sabe que é fazendo o que temos que fazer que nos tornaremos melhores. A nossa vida, ou seja, a nossa encarnação, é o meio de nos aperfeiçoarmos e precisamos estar conscientes disso.
nós não podemos aguardar sermos melhores para trabalhar, e sim ao contrário, devemos trabalhar para nos tornarmos seres melhores. Porque a cada dia de trabalho na seara do Cristo, nos tornamos um espírito melhor. Sendo assim, podemos dizer que reforma íntima significa conseguir olhar para dentro de nós, enxergando exatamente quem nós somos de verdade, aceitar nossas imperfeições e procurar aos poucos nos melhorar. Mas quando falo aos poucos, não seria por preguiça da nossa parte. Aos poucos é porque, como espíritos imperfeitos, na verdade muito imperfeitos que somos, nós teremos que começar de alguma forma. Então, se nós não soubermos por onde começar, nós podemos perguntar para a nossa família. A nossa família nos descreve perfeitamente. E então, a partir daí, podemos nos questionar se somos assim e por que somos assim, para então começarmos o nosso árduo trabalho de reforma íntima. Nunca nos esquecendo que temos que florescer onde estamos plantados. Então, não podemos esperar um emprego melhor, um cônjuge melhor, amizades melhores ou uma família melhor para florescer. Por que mesmo? Porque como não há nada de errado na casa de meu pai, logo sabemos que estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Sempre nos lembrando que quando eu mudo, o mundo se transforma. Então, nós já temos consciência que precisamos ajudar os nossos irmãos necessitados, alimentando os que vivem nas ruas, doando cestas básicas àqueles que estão impossibilitados de trabalhar, auxiliando os animais que foram colocados na rua por outro irmão nosso que se equivocou, orando aos necessitados e trabalhando em nossa reforma íntima. Mas o que mais nós podemos fazer para evoluirmos espiritualmente? Doação. Mas não somente a doação material, pois essa é a mais fácil, visto que, como espíritos imperfeitos que ainda somos, ainda doamos do nosso supérfluo. Mas aqui me refiro à doação do nosso tempo ao trabalho no bem. Doar nosso tempo, tão precioso, auxiliando outras pessoas, também é uma forma de caridade. Vivemos no século da depressão e ansiedade, e muitos irmãos nossos estão precisando de um consolo, de um ombro amigo, nem sempre para opinar, mas especialmente para ouvir. Falamos, falamos, falamos e falamos. Mas será que somos bons ouvintes? A doutrina espírita nos liberta, pois através dela aprendemos a nos colocar no lugar do outro e diante de várias coisas que eu ouvi dentro da casa espírita, dos meus colegas, algumas ficaram gravadas na minha mente e hoje utilizo-as diariamente. E uma delas é que nós devemos fazer pelos que não podem fazer. Nós podemos trabalhar, caminhar, nos exercitar e também podemos ler, estudar, auxiliar o nosso próximo, orar. Quantos não enxergam? E outros nem uma prece conseguem fazer pelas suas condições mental de saúde. Mas nós podemos.
Podemos usar o nosso tempo ocioso para trabalhar em favor do próximo, para orar por quem não consegue sequer fazer uma prece, para fazermos leituras edificantes e estudarmos. Então a FEB, Federação Espírita Brasileira, publicou um texto no dia 20 de março deste ano, com o seguinte título em formato de pergunta: O que está acontecendo no mundo? E nos questiono: para quem será que está direcionada essa pergunta? Vamos ao texto. Não será novidade a sensação de estranheza que acomete boa parte da humanidade terrestre, nesse período expiatório provacional, e de alvorecer de uma nova era de regeneração. Tudo o que não for real passará. Apenas os valores constitutivos da verdadeira propriedade, a espiritual, resistirão, postos que permanentes. Espantamo-nos perante atrocidades, crueldades e irresponsabilidades decorrentes da imaturidade espiritual ou da maldade temporária que domina, iludindo boa parcela da humanidade terrestre. Todavia, não nos cabe o desalento, pois há muito o que fazer, notadamente no período de transição em que todos somos convidados e convocados a doar o nosso melhor, realizando o que estiver ao nosso alcance, como a nossa quota de colaboração para as mudanças inadiáveis. Considerando que os tempos já chegaram e que não nos cabe procrastinar mais nem um segundo a resolução no rumo do bem e do amor divinos. Entre mentes, não nos permitiremos agoniar, cedendo a aparentes forças irresistíveis de influências malévolas a nos desviar do caminho a ser seguido em direção à conquista paulatina da felicidade. Por esforço próprio e proporcional à nossa capacidade, sem exageros ou exigências descabidas, mas compreendendo que o minuto precioso de cada dia não deve ser desperdiçado por invigilância e ociosidade. Atravessamos o período de despedida gradativa do orbe de expiações e provas, em que somos convocados a atuar como trabalhadores da última hora, e simultaneamente vislumbramos o limiar do mundo de regeneração, para o qual somos convidados como candidatos a servidores de primeira hora. E por fim, o texto termina dizendo que estagiamos no tempo de fazermos a leitura da realidade. Temos olhos de ver a verdade e compreendermos que a Terra, a Mãe Gaia, é a escola de iluminação, o hospital de reabilitação e a morada do trabalho e de libertação dos nossos espíritos, rumo a Deus, nosso Pai de infinita bondade. Por isso, amigos, se quisermos fazer parte deste mundo de regeneração, temos que ter ânimo, disciplina e boa vontade. Ânimo, porque sabemos que nem sempre vai ser fácil, mas não importa. Temos que fazer o que é preciso para cumprir nossa missão e voltarmos à nossa pátria espiritual melhorados. Disciplina, porque de nada adianta estarmos animados e não termos disciplina, pois sem ela vamos deixando tudo
para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu começo. E boa vontade, porque não basta apenas ter vontade. Podemos dizer que a ociosidade é a nossa maior inimiga. E por isso precisamos de boa vontade para fazermos o que tem que ser feito. Assistir às séries do Netflix e tomar chimarrão é muito bom e eu a adoro. Mas temos que nos disciplinar e organizar o nosso tempo. E por falar em disciplina, como está a nossa assiduidade aos estudos da casa espírita que fazemos parte? E as atividades públicas, que bem sabemos os dias e os horários que acontecem? Estamos conseguindo ter disciplina e organizar o nosso tempo de forma que as nossas atividades diárias não interfiram no nosso compromisso que assumimos com a nossa sociedade espírita, com os benfeitores espirituais da luz, paz e caridade e, em especial, com Jesus? Lembrando-nos sempre de estarmos presentes nas atividades públicas, mesmo que de forma online? Não podemos viver aqui somente gastando nosso tempo precioso apenas com séries e chimarrão, ou até mesmo com outras atividades de lazer e que nos trazem conforto. Precisamos urgente sair da nossa zona de conforto e colocarmos a mão na massa, fazendo o que temos que fazer. E cada um de nós sabe o que tem que fazer. O caminho é único para todos nós. E o planeta não vai parar de se regenerar porque estamos com preguiça de nos melhorarmos hoje. Então, já paramos para pensar, ou melhor, para nos perguntar o que será de nós quando o planeta se regenerar e nós não conseguirmos mais acompanhá-lo? Bem, meus amigos, nossa hora está chegando e agora eu vou ler uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, que diz o seguinte: examina quanto tempo diariamente dedicas à tua vida espiritual. Trabalhas, veste-te, distrai-te, alimenta-te, dormes e reserva breves minutos ao espírito encarnado mediante uma breve oração, uma pequena leitura ou ouves alguma palestra. Às vezes, nenhuma dessas concessões lhe faculta. O homem não é apenas corpo, mente. Antes de tudo, é o ser espiritual que conduz os implementos corpo, mente, e exige atendimento espiritual para executar as tarefas que lhe dizem respeito. O corpo necessita de cuidados para viver, mas a alma também. Então, queridos irmãos, o tempo que depositamos em comentários desnecessários, referente aos outros, julgando, brigando por política, assistindo notícias ruins e até mesmo repassando mensagens tristes de notícias horríveis e que certas vezes ainda são fake news, notícias falsas, que possamos trabalhar em prol de nós mesmos, através da nossa reforma íntima, para assim fazermos parte deste mundo de regeneração. O grande trabalhador do Cristo é o que sabe agregar com a caravana. Ou seja, o valor do servidor está em sua capacidade de agregar, de pertencer, de se unir, de fazer parte, de contribuir. Nós educamos para melhorar
ou para destruir? No final, teremos que prestar contas dos talentos que nos foi dado. Será que estamos utilizando bem estes talentos em nosso favor, em favor de auxiliar o nosso irmão, de forma humilde e tranquila, sem o humilhar, querendo mostrar que sabemos mais do que ele? E se realmente sabemos mais do que ele, estamos nos lembrando que no final seremos mais cobrados? Pois nós espíritas aprendemos que quanto mais nós sabemos, mais nos será cobrado. Chegamos ao final da nossa exposição, que possamos nos lembrar sempre que o Evangelho segundo o Espiritismo, como um todo, é uma excelente ferramenta para trabalharmos as nossas conquistas morais e que o trabalho não é somente o labor com fins materiais, sendo também considerado trabalho os de ordem espiritual. Entretanto, todo estudo ou leitura edificante, toda prece e todo trabalho no bem é ferramenta para a nossa depuração moral. Chegamos ao final da nossa exposição e eu convido os amigos agora a fecharem os olhos, sentarem de maneira confortável e elevarem o pensamento à figura do nosso Mestre Jesus. Obrigada, Mestre Jesus, por mais um dia de vida, pela nossa saúde física e mental. Também de nossos familiares e de nossos amigos. Que possamos refletir sobre qual a melhor forma de realizarmos com foco e perseverança o trabalho no bem. Que neste momento os benfeitores espirituais estejam conosco, nos transmitindo um passe espiritual e que estas energias benéficas penetrem em cada célula do nosso organismo, tornando-as saudáveis. Que as águas expostas sejam fluidificadas e que nossos amigos espirituais aproveitem para harmonizar o nosso ambiente familiar, auxiliando e amparando algum irmão desencarnado que possa estar entre nós, necessitando de ajuda. Que este irmão desencarnado receba muita paz, luz e seja encaminhado pelos nossos benfeitores amigos para a nossa sociedade espírita, luz, paz e caridade. E que lá receba todo o amor e auxílio adequado para as suas necessidades espirituais. Obrigada, Mestre amigo Jesus, por tudo e mais uma vez, gratidão por esta vida, gratidão por estarmos aqui hoje. Que assim seja. Gratidão a todos os amigos que estiveram conectados conosco nesta noite. Um grande abraço a todos e que nós consigamos seguir firmes e fortes na nossa caminhada diária, sempre pensando no bem maior, nos esforçando para hoje sermos melhores do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje. Um abraço a todos e até amanhã, às 9 horas da manhã, onde estaremos juntos em nossa prece diária. Boa noite a todos, fiquemos todos com Deus.